Como que é morar na Suíça? Eu posso te responder como tem sido para mim. Mas existem realidades muito diferentes, mesmo dentro de um próprio país, mesmo dentro do Brasil, né? Se você tem muito dinheiro, você pode falar, viver no Brasil é assim, mas é assim para você. Se você é negro, é outra coisa. Então eu vou compartilhar um pouquinho de algumas reflexões e conversas a respeito de como é ser refugiado aqui, porque como é ser imigrante, eu já compartilhei um pouquinho, né? Mas agora o meu olhar está se ampliando e eu quero compartilhar com vocês essas reflexões. A pessoa, um refugiado, é quando ele precisa deixar o país dele porque corre risco de vida. É quando tem algum motivo tão forte que não é uma opção, será que eu vou para outro país ou não? Você simplesmente foge. Você vai, você decide e ter uma nova vida mesmo sem recursos, mesmo sem respostas, mesmo sem certeza nenhuma. Com os meus novos colegas do Afeganistão e Somália. E são tantas perguntas que eu só vou conseguir compartilhar um pouquinho do que foi dividido comigo. Na situação dos dois, eles simplesmente vieram. E eu fiz perguntas que pra mim, depois eu fui ver, eram bestas, sabe? Mas como vocês vieram? Vocês planejaram a viagem? Vocês pediram permissão para o país em questão? Não, a gente só vai. A gente talvez consiga visualizar um pouquinho, associando com exemplos que a gente vê muito de filme, série, né? De mexicanos tentando atravessar a fronteira com os Estados Unidos. Aqueles caras cujo nome eu não sei, né? Que são os guias nessa caminhada, que inclui perigos, riscos, dias e noites andando sem descansar, sem comer. Com eles não foi diferente. Duas das coisas que eu posso reportar aqui que eu me lembro é que falaram que tem gente que morre no caminho, né? Engraçado, não é engraçado, mas assim, eles são muito alegres, muito brincalhões. Normalmente pessoas que passaram por coisas difíceis ou vêm de uma realidade mais difícil, eles levam a vida com mais leveza, né? Porque eles sabem que o que faz você querer continuar e acordar todo dia de manhã é essa vontade de viver. E acho que quando você passa por poucas e boas, você tem muito mais vontade de viver. Nessa jornada onde você não sabe, né, qual vai ser o seu destino, diz que rola assim, alguns negócios no meio. O pessoal faz business mesmo. Eles vendem xixi, porque as pessoas estão desesperadas, elas não têm nada para beber. E não conseguem nem fazer xixi, sabe, para beber o próprio xixi. Então tem gente que vende xixi lá para ajudar essas pessoas. Aí no caso desse meu colega do Afeganistão, quando ele chegou aqui, primeiro eu não sei o que houve, que acho que um dos responsáveis assim, do governo, sei lá o que aconteceu. Esses detalhes eu não me ative muito, porque eu tava tão cheia de dúvida. Levou ele e uma galera assim para um passeio. Então eles foram ver as montanhas, foram ver alguns lugares mágicos, né? Vocês veem pelas minhas fotos aqui, como é lindo. E daí ele falou, caramba, minha vida vai ser muito boa aqui. Nossa, que coisa mágica. Mas depois veio o choque de realidade, onde ele ficou com mais outros 300 refugiados num lugar que, para abrigá-los, mas era uma espécie de centro de detenção, sabe? Então imagina, 300 refugiados de inúmeras nacionalidades, todos saindo do país por motivos muito sérios, né? Mas cada um com a sua religião, com a sua crença. Eu disse que o sistema é como de uma prisão, você é revistado, sempre que você entra lá, tem horário para tudo, se você perder o horário você não come, você não dorme, você não faz nada, e tem muita violência lá. Porque muitos dos refugiados, eles vêm de países onde não é muita coisa proibida e aqui não é, sabe? Como, por exemplo, comprar álcool. E daí eles começam a beber muito, sem controle, e a brigar lá. Então ele ficou alguns meses lá e continua recebendo, né, um apoio do governo. Mas passou por assim 2 anos de muitas entrevistas para ver se ele realmente precisava ficar aqui, se ele realmente corria algum risco, essas coisas. É muita informação, né, que eu gostaria de saber, mas não dá para me ater tudo, então eu vou passar o básico. Ele mora numa espécie de república e ele recebe uma ajuda do governo, onde ele precisa estudar. Eu sei que são muitas matérias, ele falou que ele tem que estudar assim, o que os suíços têm que estudar em 3 anos, né, tipo o colegial ele tem que estudar em 1 ano, então ele tem aula das 7 da manhã às 8 da noite, e é bastante exigente. E ele tem falado que ele já chegou num ponto onde ele teve bons resultados, ele pode tentar aplicar, né, para um estágio, um emprego, mas que é muito difícil de conseguir. E nessa conversa a gente foi compartilhando experiências e impressões, e ele me apresentou uma outra realidade dessa cidade, Zurique, chiquetésima, né, que está nos melhores índices de tudo, mas eu já falei para vocês que é chiquetésima, eu conheço gente, assim, vários brasileiros que estão super bem,
sabe, tem dinheiro, a vida delas é viajar, a realidade é outra, mas isso não contempla a realidade de todo um país, né? Então, tem um mundo underground de Zurique, que ele me falou, é o mundo principalmente dos refugiados que vêm para cá e depois de alguns meses não conseguem lidar com a dura realidade, né? Onde eles não, claro, não vão ter as mesmas oportunidades, mas eles também não têm cabeça, a maioria não tem maturidade, não tem cabeça para lidar com as diferenças aqui, com as liberdades que eles têm aqui antes não tinham. Então muitos acabam na bebida e nas drogas. Mas ele também me falou principalmente de lugares específicos aqui, onde segunda a sexta é uma coisa, todo mundo bem bonitinho, como vocês veem nos meus vídeos às vezes, né? Pessoal mega assim, engomadinho, certinho, mas diz que dá uma despirocada assim absurda que você não acredita no que você vê. Eu vejo às vezes de fim de semana, quando eu saio pra correr bem cedo, eu vejo gente largada na rua, eu vejo gente assim, sabe, tipo de terno, pra lá de Bagdá. Eu vejo um pessoal que você vê que nitidamente é suíço, que é rico, sabe? Que tem tudo, querendo dar uma de punk, de revoltado com o sistema. Então, tudo aquilo que a gente reprime demais tende a querer extravasar. Então, tem uma boa parcela da população que também se acaba de despiroca e vida louca. Pelo menos de fim de semana, mas eu gosto muito de me ater a esses detalhes. Eu gosto de ver a verdade, por mais que a verdade doa. Então, conversando sobre os estereótipos respectivos do Brasil, né? E países árabes em geral, porque agora eu tô dando uma de doutrinadora. Todo mundo que eu converso, eu falo, ó, seguinte, eu dou um jeito de entrar no assunto. No Brasil a gente trabalha, a gente não tem siesta, a gente não fala espanhol, as mulheres não são um produto. Então eu sempre tento puxar assunto. Eu acho que a forma da gente começar a se conscientizar, que eu acho que a chave é para muita coisa, pra gente começar a acordar, é se conscientizar. Então eu procuro conversar com as pessoas, sabe? Sempre que eu posso e não evitar assuntos polêmicos. Ele me falou um pouquinho da realidade do país dele. Ele sempre sorrindo, sabe? É muito agradável, muito leve. Mas com dificuldade ele me mostrou uma foto da mãe, da irmã mais nova. Eu falei, você fala com ele sempre? Não. A cada, sei lá, 3 meses, porque não é sempre que eles conseguem acesso à internet, eles moram numa aldeia muito pequena. Me diz que a irmã mais nova sempre pergunta, quando é que você vai vir pra cá? E ele fala, quando eu comprar um avião, eu vou comer um avião. Ele brinca sobre isso, mas ele não sabe quando que vai ver a família. E o importante é que ele esteja vivo, né? Isso é uma coisa que ele nem pensa, saudade, relação com saudade é outra. Eu também compartilhei uma impressão que eu achei muito, pra mim foi comovente. Eu compartilhei no meu Instagram, conversando com o rapaz da Somália até então. Falei, e aí, quais são os seus planos? O que você tem vontade? Como você se vê? Daí vi que foi uma pergunta idiota. Ele falou assim, só quero viver. Sabe, quando você vem de uma outra realidade é tudo muito relativo. Só sobreviver mais um dia já é muito. Aula, gente, esse é o caminho que eu faço para ir pra academia. Na verdade é um caminho alternativo, porque tá em obra uma parte do trem. Então, aí eu vou falar um pouquinho dos estereótipos que a gente estava conversando, né? Então, eu reclamo às vezes, né, do estereótipo da brasileira e tal, que a gente acha engraçadinho, mas pode ser bem prejudicial. E daí, imagina o estereótipo de árabe, né? Ele me contando essa coisa, como é que viver com essa coisa das pessoas falarem que ele é homem-bomba e tal. E ele falou que ele fala de forma, assim, que é muito alta pra pessoa aqui na Suíça. Aí eu parei pra pensar, tem gente que me acha também muito alta, assim, que fala muito alto. Eu não tô no lugar certo, me perdi. Tá. E daí, e não é, ele nem fala alto. Ele é uma pessoa animada, mas ele não é escandaloso, sabe? E daí ele fala, pelo fato dele ser árabe, se ele fala animado, só assim, falando normal, mas animado, gesticulando um pouquinho. Diz que no começo, gente que não conhece, ele fala, calma, fica calmo. Acham que ele vai explodir uma bomba. Sério, tipo isso. No meu caso, eu já tive essa impressão sutil de que se eu fosse mais efusiva, em algumas atitudes as pessoas iam me achar o quê? Não violenta, mas vulgar. Então eu gostaria de falar sobre isso pra gente refletir e parar de reforçar qualquer estereótipo, por mais que ele pareça inocente. Nunca é. E tem consequências, sabe? De muita mulher brasileira, assim, eu tenho amigas que elas não falam que são brasileiras. Quando alguém pergunta, falam que são portuguesas ou que são argentinas. Dessa forma, elas se sentem mais respeitadas. Já aconteceu de eu ser desrespeitada quando eu falei que era brasileira, porque eles acham que é um produto, né? Para ser aproveitado, são mulheres mais livres, entre aspas, mais liberais, se é que você me entende. Isso não é legal. E também o conceito que você vai ter de um país depende da sua realidade, né? Ele falou aqui, realmente,
Contei sobre isso pra ele e ele falou, acho que para países menos favorecidos que o Brasil, você olha pro Brasil com inveja, acha maravilhoso, acha que são pessoas alegres e pensa futebol, futebol, futebol. Agora outros países mais favorecidos muitas vezes vêm com essa ideia da exploração sexual, que eu diria. É isso, basicamente eu queria falar sobre as diferentes realidades que podem existir mesmo no país considerado tão fodão. E acho legal a gente refletir sobre isso e manter a mente aberta. E até o próximo vídeo.